Boa noite, amados irmãos e irmãs, amados casais. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui juntos para desfrutarmos uma palavra específica de Deus para nós, os casais. Nós vamos abordar o tema casais que cooperam com Deus. E como todos sabem, nós sempre aplicamos a palavra atual, a palavra profética para os casais, porque isso é muito importante. Juntos viverem a palavra de Deus. Casais que cooperam com Deus. E nesse semestre, a ênfase está sendo dada na edificação. Então, podemos dizer, casais que cooperam na edificação da casa de Deus. Casais que cooperam na edificação do corpo de Cristo. O que nós podemos dizer é que a edificação vai acontecer. Porque se você olhar para a Bíblia, sob esse enfoque que nós vamos abordar hoje, nós veremos, logo no início de Gênesis, um casal. E lá no final de Apocalipse, a Nova Jerusalém. Uau, que avanço tremendo! Mas tudo começou com um casal. É claro que houve a queda, essas coisas todas, mas nós vemos a história de Deus com o homem e como o casal é importante aos olhos do Senhor. Nós vamos abordar versículos bem conhecidos, mas sob esse enfoque, que é um enfoque atual, que é muito importante para as nossas vidas. Nós vamos começar falando de Gênesis 1:26, que diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é um versículo muito importante, porque diz respeito a algo que está no coração de Deus. E aqui já nos mostra os primeiros pontos da nossa cooperação com Deus. Porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a primeira coisa que um casal deve cooperar com Deus é para que Deus trabalhe a sua imagem e a sua semelhança no casal. Para que isso ocorra, realmente é necessária a nossa cooperação. Deus deseja que todos os casais carreguem a sua imagem e a sua semelhança. E aí entra esse primeiro ponto. Nós, como um casal, nós temos cooperado com Deus nesse aspecto. Por que isso é importante? Porque é com a imagem e semelhança que nós passaremos a ter domínio. E aí entra um segundo aspecto da nossa cooperação. Cooperarmos com Deus para que o domínio, a autoridade possa ser exercida nessa terra por nosso intermédio. Então, podemos ver em Gênesis 1:26 já princípios básicos da nossa cooperação com Deus. Isso é de grande importância. E isso é muito real, porque Romanos 8, versículos 29 a 30 diz,
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós podemos ver que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Isto tem relação com Gênesis 1, 26. A imagem e semelhança de Deus. Isso é importante para que daí haja o domínio. E podemos ver no versículo 30 a ação de Deus em nós e a ação de Deus para com cada um de nós, para com cada casal. Aqui fala de predestinação, fala de chamamento, fala de justificação e também de glorificação. Vamos agora para Gênesis 1, versículos 27 e 28. Ver também princípios da nossa cooperação com Deus. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. O irmão Pedro tem compartilhado conosco que o que ele deseja realmente é que nós tenhamos duas características. A igreja tenha duas características. A igreja seja forte na palavra, na vida, e também seja forte em ação. E se nós olharmos esse princípio que o irmão Pedro compartilhou conosco, nós vamos ver que a imagem e semelhança está ligada à vida. E ter domínio está ligado à nossa ação. E nós precisamos perceber que nesses tempos finais, Deus está nos levando não somente para uma vida mais sólida, mas também para uma ação mais intensa. E Gênesis 1, 28, nos mostra o seguinte: Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ser fecundo significa o quê? Ter a capacidade de gerar vida. Deus deseja que cada casal tenha essa capacidade de gerar vida. E aí, nós vemos mais um item da nossa cooperação com Deus. Nós precisamos cooperar com Deus para sermos usados por Deus para gerarmos vida. E é claro, o que nós estamos falando aqui não se refere hoje à parte biológica, mas à parte espiritual. Correto? E preste atenção, ele quer que o casal seja fecundo. O casal tem a capacidade de gerar vida, uma vida muito especial. É uma vida que tem essa imagem e semelhança de Deus. Então, precisamos cooperar com Deus na questão de gerarmos vida, e ainda mais, aqui diz, multiplicai-vos. Isso quer dizer crescimento em número, multiplicar, ganhar mais pessoas com imagem e semelhança de Deus. E Deus diz aqui, enchei a terra. Se nós tocamos esse versículo sob o ponto de vista da palavra profética atual, nós podemos ver que Deus deseja encher a terra com homens que levem a sua imagem e semelhança.
que nós possamos multiplicar, possamos gerar vida, multiplicar e encher a terra. Esse sentimento de encher a terra é um sentimento especial e é um sentimento muito grande. Nós, como casal, estamos aqui para cooperarmos com Deus, para enchermos a terra com homens que levam sua imagem e semelhança, com homens que levam a sua vida. E diz assim, e sujeitai-a. Isso é reino. Isso é subjugar o inimigo. Então, cooperar com Deus na multiplicação e cooperar com Deus no domínio para sujeitarmos a terra. Está vendo? Quando nós olhamos esses versículos, sob o ponto de vista da cooperação com Deus, nós passamos a tocar na expectativa que Deus tem para conosco como um casal. Versículo Gênesis 1, 27 diz, criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia! Qual é a característica do casal? É homem e mulher. E aí, vamos agora para um outro versículo, para vermos mais alguns princípios de cooperação com Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 5, que diz, não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do solo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Temos que conectar com Gênesis 2,15 daí. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, a nossa cooperação com Deus está também nessa questão de cultivar e guardar. Precisamos cooperar com Deus nessa questão do cultivar e guardar. Precisamos lembrar que essa comissão é dada ao casal. É dada ao homem, mas Deus criou o homem de que maneira? Homem e mulher. É um trabalho a dois. E eu quero tomar uma porção agora do Novo Testamento para mostrar um trabalho de dois. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8. Diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Agora, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui nós temos duas pessoas, Paulo e Apolo. Aqui diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aqui nós vemos trabalhos diferentes, mas complementares. Agora, se você perguntar, qual que é mais importante, plantar ou regar?
Os dois são importantes. Certo? Mas preste atenção, tá? Que nós vamos falar. Paulo, quando fala desse aspecto, ele diz no versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ok, um plantou, outro regou. Agora vamos aplicar no casal. Marido coopera com Deus, a esposa coopera com Deus. Correto? São diferentes, têm funções diferentes, têm dons diferentes, mas são trabalhos complementares. Olha só, tem trabalhos diferentes, mas é Deus quem dá vida. Isso é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, qual que era a função dos dois, do Paulo e Apolo? Um plantar e outro regar. Eles tinham que criar o ambiente correto para o crescimento e esperar Deus operar o milagre da vida. Então, qual é a nossa parte? Cabe a nós criarmos o ambiente para o crescimento, para que quando Deus faça a vida gerar, essa vida possa crescer, essa vida possa gerar frutos. E aí nós temos que ver um ponto muito importante que Paulo enfatizou. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Aí mostra uma coisa. Porque sempre tem aquela ideia, qual dos dois é maior? Não tem essa questão. Por quê? Porque Deus deu uma porção para cada um e essas porções se complementam. E precisamos compreender uma coisa. No casal, o irmão tem um dom, a irmã tem outro dom. O marido tem um dom, a esposa tem um dom. Por isso que Deus colocou os dois juntos, para juntos cultivarem e guardarem o jardim. Agora, aquele que foi chamado para plantar, plante. Não seja alguém que negue, não queira plantar, diz, não, eu não quero plantar, eu quero regar. Se Deus lhe deu o dom de plantar, você tem que plantar. Se Deus deu outro o dom de regar, tem que regar. Agora, o que não pode acontecer é o que planta quer regar e o que rega quer plantar. Depois ninguém faz uma coisa direito. E ainda mais, quando nós servimos juntos, uma coisa nós precisamos ver: Deus é aquele que dá vida. O que nós precisamos é criar o ambiente para que Deus possa dar a vida e essa vida possa crescer. Agora, se nós ficamos disputando um com o outro, nós não vamos criar o ambiente da vida. Eu quero que vocês, amados casais, vocês possam dizer um para o outro, um cônjuge falar para o outro, temos uma responsabilidade de criar o ambiente para a vida. Essa é a maneira de nós cooperarmos com Deus. E ainda mais, o que é importante é que aqui no versículo 8 diz: o que planta e o que rega são um. Olha só. O casal, os dois devem ser um. O que planta e o que rega são um. Mas preste atenção, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho.
aqui tem um princípio muito interessante que a Bíblia mostra. Digamos aqui, tá? O casal está aqui. O que planta e rega deve ser um. Digamos que o que planta não planta bem, planta de qualquer jeito. Mas aquele que rega está regando bem. Preste atenção, aqui diz: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquele que rega vai receber maior galardão do que aquele que planta. Por quê? Porque fez com dedicação, com amor. Aquele que plantou fez de qualquer jeito. Mas, na hora da recompensa, vai ser diferente. Existem coisas que a recompensa será para os dois, mas existem coisas que a recompensa será separado. Compreendem? Bom, aqui quando fala, né? Quando fala aqui, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Esse trabalho, de acordo com o original, né, de hebraico, aliás, nesse caso é grego, porque é do Novo Testamento, significa um trabalho intenso, trazendo junto preocupação e fadiga. Então, você pode ver, o nosso trabalho ligado à geração de vida, ligação ao crescimento de vida, tá? Esse nosso trabalho traz junto consigo a preocupação e o cansaço. Isso quer dizer, é uma dedicação real. Você está cuidando de uma vida, você não faz a coisa de uma maneira qualquer. E o que nós precisamos, então, perceber é que precisamos fazer as coisas de Deus com dedicação e com amor. Nós cooperamos com Deus com dedicação e amor. 1 Coríntios 3,9 diz, porque de Deus somos cooperadores. Olha só, Deus nos deu o privilégio de nós cooperarmos com Ele. E isso precisamos dar valor. Que oportunidade tremenda nós temos, principalmente agora, no final dos tempos, de nós, como casais, cooperarmos com Deus. Ajudar a levar o evangelho do reino, apressar a vinda do Senhor. Nós, como um casal, temos essa oportunidade ímpar no tempo em que nós vivemos. E precisamos ver que nós, a igreja, nós somos a lavoura de Deus, nós somos o campo de Deus e também nós somos o edifício de Deus. Correto? Isso é importante. Deus hoje tem um mover. Hoje nós estamos falando bastante, né, sobre essa realidade. E o que nós também precisamos tocar é o seguinte, tá? Quando Paulo, 1 Coríntios 3, fala de plantar e regar, plantar é o quê? Plantar é pregar evangelho. E o que é regar? Regar é apacentar. Tá vendo? Se você perguntar para mim, irmão Miguel, resuma, né? Em poucas palavras, o que é a vida da igreja hoje? Plantar e regar.
E o que um casal deve fazer? Plantar e regar. É dessa maneira que nós cooperamos com Deus nesse tempo final. Agora, vamos ver mais um princípio da nossa cooperação com Deus, que está em Gênesis 2, versículo 18 até 20. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, nós podemos ver em Gênesis também que Deus, quando criou o homem, criou também a auxiliadora, que é a mulher. E no passado, nós já compartilhamos muitas vezes, quando usa a palavra auxiliadora, é porque Deus havia dado uma missão para o homem. E uma missão que o homem sozinho não poderia executar. Sozinho, não. Ele precisaria de uma auxiliadora. Deus criou dessa maneira. Eu quero enfatizar e repetir que isso é algo muito importante. Isso quer dizer que Deus não deu todos os dons ao homem. Ele deu dons ao homem e deu à mulher os dons que estavam faltando ao homem. Entendeu? De tal forma que homem e mulher juntos possuem os dons para completar a missão de Deus, executar o que Deus planejou para o homem. Deus nunca iria pedir para o homem que fizesse algo sem capacitá-lo. Nunca. Esse é o princípio de Deus. Agora, para o homem, ele deu uma capacitação. E para a mulher, deu uma capacitação diferente, para que os dois juntos tenham a capacidade total de executar a missão que Deus deu. Isso é algo muito importante, isso é algo que nós precisamos tocar. Isso quer dizer o quê? Que deve haver, entre o homem e a mulher, que é o casal, deve haver a cooperação entre si, e os dois juntos devem cooperar com Deus. Percebe? Isso é alguma coisa tremenda. Cooperação no aspecto horizontal, homem e mulher, e cooperação no aspecto vertical, homem com Deus. A Bíblia diz, de Deus somos cooperadores. Mas nós podemos cooperar com Deus quando há cooperação entre nós. Porque quando há cooperação entre os cônjuges, eles possuem toda a capacitação para cooperar com Deus. Se não há a cooperação entre os cônjuges, não há uma capacitação para o homem cooperar com Deus em plenitude. Está vendo como é importante o casal? E em Gênesis 2, 24, que é o outro princípio importante, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós temos dois se tornando um, para que sendo um, coopere com Deus. Dois sendo um. E esses dois sendo um, se torne também um com Deus.
esse é o caminho da cooperação. Tá bem? Agora, isso tudo é no início de Gênesis, a semente ao plano de Deus. Daí Satanás entra na história para destruir. Para impedir essa cooperação. E daí nós temos a queda. E a queda ocasionou a desconexão do casal com Deus. Tá certo? E também causou a desconexão entre os dois. O homem caiu. Quando Deus perguntou para o homem: quem te fez comer? Por que comeu? Ele jogou a culpa na mulher. Isso quer dizer o quê? Naquele momento, eles haviam se tornado dois, não eram um. Porque se os dois fossem um, ele diria: olha, somos nós dois aqui, erramos juntos, porque nós dois somos um, não é? Ele não falou isso aí. Então, quando houve a queda, teve a rompimento da cooperação entre dois, porque já culpou o outro, não é? Eu acho que se um casal, um começa a culpar o outro, o negócio gera briga, não gera? É isso aí. Isso é para quê? É para separar. Então, não houve somente desconexão com Deus, que o homem e Deus deixaram de ser um, mas também o casal deixou de ser um. Esse é o ponto. Bom, só que agora nós vamos ver o trabalho do inimigo para impedir que o homem coopere com Deus, mas baseado em Mateus, tá? Nós vamos agora usar a palavra de Mateus. Até agora falamos desses princípios espirituais. Agora nós estamos entrando em Mateus, dessa segunda parte de Mateus 16 em diante. Porque nós vimos, Mateus 16 trata de edificação, não é? Nós temos edificado, e aqueles princípios da edificação, nós vimos. Até agora nós estivemos falando sobre os princípios da edificação. Agora, então você pode ver como o inimigo quer impedir a edificação. Daí, Mateus 17 em diante, começa a citar inúmeros fatos que levam a impedimento da edificação. Vamos primeiramente ver Mateus 17, versículos 14 e 15. Diz o seguinte: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. Tá? Então, e em Marcos 9, 22, diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aqui nós vemos um princípio de ação do inimigo, porque estamos aqui falando de um espírito imundo que havia tomado conta desse filho, né? Do filho desse homem aqui que veio pedir ao Senhor a ajuda. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Qual é a influência desse espírito maligno? É lançar no fogo, algumas vezes, e lançar na água, outras vezes. Nós vimos, então, esse espírito maligno levando para extremos. Fogo
água, mas tudo com o intuito de matar. Aí nós podemos ver como que o inimigo opera para destruir a unidade no casamento. E qual é o princípio disso aí? Qual é o princípio da destruição? Vamos ler Marcos 9, 17, tá? Marcos 9, 17. É que relata a mesma história de Mateus 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Espírito mudo. Tá certo? Então, aqui o Senhor mostra, aqui nos é mostrado o espírito mudo, tá? Agora, mais tarde, nós temos o Senhor falando o quê? Ele está falando o seguinte, tá? Eu vou ler aqui o versículo para os irmãos, tá? Quando esse espírito mudo opera, aí a criança, esse filho se torna epiléptico, tem aqueles movimentos, e ele é lançado na água ou é lançado no fogo. Então, olha só, esse espírito mudo, ele opera fazendo com que seja lançado para impedir comunhão. Mudo, não fala. Tá? Eu quero que vocês percebam, amados irmãos, amadas irmãs, tá? Que esse demônio causa rompimento de comunhão. É um espírito mudo. E agora, eu quero falar Marcos 9, 25. Vendo Jesus, Marcos 9, 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Você pode ver, aquela pessoa da multidão que trouxe o filho, falou de um espírito mudo. Mas o Senhor, quando expulsa em Marcos 9, fala de espírito mudo e surdo. Ó, os irmãos que são médicos nos dizem o seguinte, que as pessoas surdas geralmente são mudas, mas na verdade consegue falar, não fala porque é surdo, correto? Então a surdez causa a mudez. Então por que é mudo? Porque é surdo. Então, quando o espírito, eu quero que, amados casais, eu quero que vocês toquem nesse ponto aqui da ação do inimigo, tá? Quando esse espírito mudo e surdo atua, isto é, um espírito que não quer que você ouça a palavra de Deus, que faz com que você não tenha desejo de ouvir a palavra de Deus, por isso que é o espírito surdo, e você não ouvindo a palavra de Deus, você também não fala a palavra de Deus. Quando esse espírito atua, dá os ataques naquele jovem. E nesses ataques, ele é lançado ou na água ou no fogo. Então, vamos aplicar isso aí. Como que o inimigo hoje tenta nos desconectar de Deus? Nos tornando surdos e mudos. Não dá a nós a vontade de ouvir a palavra de Deus.
de ouvir a palavra profética. Se eu não ouço a palavra profética, eu também não falo. Mas agora, irmão, se você fica ouvindo a mensagem o dia inteiro, quando você abre a boca, as coisas saem. Por quê? Porque você fica impressionado com a palavra, você é influenciado pela palavra. Preste atenção que hoje estamos dando muita ênfase em ouvir a palavra de Deus, em ruminar a palavra de Deus. E todo casal precisa ruminar a palavra de Deus, desfrutar da palavra de Deus. Daí vai começar a falar a palavra de Deus dentro de casa, vai criar um ambiente para a vida. Agora, não ouve a palavra de Deus, não fala a palavra de Deus. Daí o que o inimigo faz? Joga um na água e joga um no fogo. As brigas de casal. Sabe o que é briga de casal? Briga de casal é água e fogo lutando um contra o outro. Separou, completamente diferente. Um é água, outro é fogo. Essa é a ação do Espírito. E aí dá os ataques, né? Tem muita movimentação, faz muito movimento que não produz nada. Muita agitação. Tá vendo? Agora, o Senhor, essa é a ação do inimigo. É isso que ele quer fazer no casal. Eu estou aplicando essa figura desse jovem lunático epiléptico para a vida do casal. Esse é o trabalho de um espírito surdo e mudo. E eu tenho que perguntar para você, na sua casa, o espírito surdo mudo está atuando? Se está, hoje é o dia de ser expulso. Se o espírito surdo e mudo atua, nós temos desconexão com Deus. Agora vamos ver uma outra lição dentro dessa história. É que os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. E olha só, Mateus 17 diz assim. Vamos primeiramente ler o 16. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17, Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então, realmente, a influência desse mundo, a influência do mundo é para criar uma geração incrédula e perversa. Incrédula para não crer em Deus, perversa para ir contra Deus. Essa é a tendência do mundo. E o Senhor diz, até quando vos sofrerei? Isso mostra que o Senhor sofre com a situação. Agora, no versículo 19, diz, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Aqui nos é mostrado também uma coisa muito importante. Os discípulos tentaram expulsar. O Senhor, no passado, ali em Mateus 10, né, havia dado para os discípulos autoridade para expulsar demônios. Você pode ver isso em Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Correto? Então, preste atenção.
Os discípulos não conseguiram. O Senhor disse por quê? Ele disse assim, por causa da pequenez da vossa fé. Aqui, eu quero dizer uma coisa. Uma coisa que nós devemos cultivar como casal é a fé. Deus quer nos usar para nós cooperarmos com Ele. O inimigo quer nos desconectar de Deus e baseado no que nós falamos, ele consegue fazer da casa uma bagunça por meio de espírito surdo e mudo, certo? Mas se nós deixamos Deus operar em nós, nos ganhar cada dia mais, nossa fé vai aumentar. E o Senhor diz assim, né, no versículo 21, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Olha só que coisa espetacular. Tem saída. Tem saída. Então, fé, oração, jejum. Imagina um casal cultivando fé, oração e jejum, saindo para pregar evangelho, saindo para apacentar, consegue expulsar o espírito surdo e mudo das casas dos outros, da vida das pessoas. Olha que maneira espetacular de cooperar com Deus. Oração e jejum significa o quê? Maior dependência do Senhor. Olha, nós estamos vivendo os tempos finais. Eu recebo muitos telefonemas de irmãos do Brasil inteiro pedindo ajuda para as várias situações. Então, eu muitas vezes escuto e digo uma coisa, amado irmão, todos nós hoje estamos passando por situações difíceis, mas saiba de uma coisa, Deus quer, por meio dessas situações, treinar a nossa fé. Quer também que nós tenhamos mais oração e jejum, maior dependência do Senhor e maior confiança no Senhor. Você sabe, esse fracasso dos discípulos foi bom. Por quê? Para que eles não tivessem o viver diário como uma rotina. Eu vou levando a minha vida, o negócio tudo vai funcionar. Não. Há necessidade de irmos à presença do Senhor. Nós vamos enfrentar situações difíceis, nós temos que aprender a ir diante do Senhor. Quando nós vamos diante do Senhor, o que o Senhor vai falar? O que Ele falou para as pessoas? Traga esse menino para cá, traga para mim. Daí nós vamos aprender a levar para o Senhor, correto? Então, a questão da fé, a questão da dependência é fundamental para esses momentos atuais. Amém? Ok. Então, nós podemos ver o que o inimigo quer fazer para impedir a nossa cooperação com Deus é nos fazer nos desconectar da cabeça, nos desconectar da palavra de Deus, tá? E não quer que a gente ouça a palavra e, consequentemente, nós não falamos também a palavra, certo? Mas nós temos um caminho, é exercitar a fé, oração, jejum, dependência, eliminar esse inimigo do nosso meio, ouvir a palavra de Deus, nos enchemos da palavra, principalmente a palavra profética que está sendo falada, e aí nós vamos cooperar com Deus em plenitude. Segundo aspecto de impedimento para cooperar com Deus. O inimigo não quer que nós consultemos o Senhor. O inimigo quer que nós tomemos decisão por nós mesmos. Nós mesmos tomemos a decisão. Isso está em Mateus 17, versículo 24 a 27. É a história do imposto, né? Eu vou ler para os irmãos, vou aplicar isso também para a vida do casal.
Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse logo: estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai para o mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega por mim e por ti. Aqui, qual é a grande lição espiritual? É nós tomarmos nossas decisões sem consultarmos o Senhor. Isto é, nós tomamos o poder de decisão para nós. Nós não consultamos a cabeça. E se nós não consultamos Deus, como nós vamos cooperar com Deus? Correto? Bom, e aqui nós temos, eu vou apresentar para vocês um ponto que é muito importante. Chama-se o princípio da rede e o princípio do anzol. Tá? Existem 2 princípios, o princípio da rede e o princípio do anzol. Pedro, se você ler os evangelhos, Pedro era alguém que pescava com rede, não é? Ia barco e rede. E lança a rede, tal. Às vezes não pegava, né? E vimos que daí com a intervenção do Senhor pegava, mas ele era um pescador de rede. Aqui, o Senhor manda ele pescar com anzol. Isso tem um profundo significado espiritual, irmãos. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Na pesca por rede, você toma a iniciativa. Você é que toma a ação. Ali tem peixe. Você lança a rede e você pega ele. Correto? Por quê? Porque você sabe. Se o peixe está lá, você lança, você pega. Naqueles casos que Pedro não conseguiu pescar peixe com rede, é porque não havia peixe. Mas quando o Senhor falou, daí os peixes vieram, daí ele pegou, não é? Mas o princípio da rede é o quê? O princípio da rede é: eu pego o peixe com a minha capacidade, com a minha sabedoria. Eu olho onde o peixe está, eu lanço a rede e eu puxo. O peixe, querendo ou não querendo, eu trago ele. Não depende da vontade do peixe. Agora, princípio do anzol. O princípio do anzol não é você que decide, é o peixe que decide, compreendeu? Você joga o anzol, você está na isca de peixinho, né? Vem. Você vê o peixe, mas você não consegue pegar ele. Agora, você vê o peixe, você tem rede, você tem tarrafa, você pega na hora, não é verdade? Agora, com anzol não é. Com anzol é você vê o peixe, mas você não consegue pegar. Depende do peixe morder a isca. Você consegue ver a diferença do princípio da rede e do princípio do anzol? O princípio da rede é depender de si mesmo. O princípio do anzol é depender de Deus. Se o peixe não quiser morder a isca, você não pode fazer nada. Com a rede você pode. Você vê o peixe, você pega. E o interessante é que o Senhor, então, o Senhor poderia ter dito, né, para o Pedro: Pedro, lança a rede e pega o peixe. Mas eu disse: não, a Bíblia diz assim: mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Quer dizer o quê? Dependência de Deus. Correto?
não tomar decisão por conta própria. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. Nós cooperamos com Deus. Em tudo, nós temos que consultar o Senhor. Mas como que Satanás tenta impedir a nossa cooperação com Deus? Nós tomamos decisões. Irmãos, nós temos que aprender a pescar com anzol. Essa é a nossa lição. O casal tem que aprender a pescar com anzol. Isso é uma vida de dependência de Deus. É assim que se coopera com Deus. Eu vou falar agora de um terceiro impedimento. Mateus 18, versículos 1 e 2. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Versículo 3, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Impedimento de cooperação com Deus. A briga entre os dois para ver quem é o maior. Quem manda. Isso o inimigo usa demais. Solução: ser como criança. Imagina marido e esposa, tá? Serem como criancinhas. O relacionamento não vai ser maravilhoso? Pode até brigar. 1 minuto depois estão brincando juntos. Tá vendo? Quem é maior? Só Deus é maior. É que nem quando Paulo fala, né, de eu plantei, Apolo regou, nem o que planta é uma coisa, nem o outro, nem o que rega é alguma coisa. Então, o marido tem que falar para a esposa, dizer assim: eu sou um zero e você é um zero. O que é triste é que você vê um zero brigando com outro zero para ver quem é maior. Isso aqui é desperdício de tempo. É desperdício de tempo. O inimigo quer destruir, fazer com que nós não cooperemos com Deus. Deus hoje quer edificação. Quem é maior? O Senhor é o maior. Nós precisamos ser como crianças. O relacionamento de um casal, ser como criança. Esse é o segredo para o reino. Por quê? Alguém tem medo de criança? Não. Um cônjuge não pode ter medo do outro. Não é para ter medo. Correto? E criança sabe bem das suas limitações. Crianças sabem que não pode pedir ajuda para os pais. Pai, me ajuda. Porque sabe da sua limitação. Não tem coisa mais bela num casal do que um pedir ajuda para o outro. Porque cada um conhece sua limitação. E aí juntos cooperam com Deus. Porque se conhecem suas limitações, dependem de Deus. E essa dependência é grande. Por isso que nós falamos de oração e jejum antes. Exercício da fé. Nós não podemos, mas Deus pode. Não é verdade?
Bom, amados casais, como nós temos ainda mais uma reunião amanhã, nós vamos ficar por aqui hoje, tá bem? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa ter aberto nossos olhos para vermos, para termos tido uma revelação sobre a nossa cooperação com Deus. Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.